Aqui. Bom, boa noite a todos. Depois de um recesso aí de 2 semanas, vamos dar continuidade ao nosso ESD, onde estudamos o Evangelho Redivivo. Estamos no livro 2, que é o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. E hoje a Miriam vai estar dando continuidade ao tema, quer dizer, dando continuidade não, vai começar o tema 37, que fala do discurso apostólico, a paz e a espada, e renunciar a si mesmo, conclusão do discurso apostólico. Mas primeiro nós vamos fazer a leitura da página inicial, que a Elisa vai fazer, e depois o Álvaro vai fazer a prece inicial. Pode compartilhar. A espada simbólica, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 104. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade dessa paz, dessa jaez, e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscai a mentirosa paz da ociosidade, é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Emmanuel. Após 2 semanas de recesso, como a gente teve, vamos voltar para mais esses até dezembro, a gente terminar o nosso PEG com muita paz, muito amor, muita harmonia, muita troca, muita sabedoria entre nós, que todos nós aqui estamos aprendendo um com o outro e, graças a Deus,
a todos. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada ao Vinho pela prece inicial e a Elisa pela leitura. Então, agora eu passo a palavra para a Miriam, que vai desenvolver esse tema 37 do nosso Evangelho Redivivo, do livro 2. Miriam, a palavra é sua. Obrigada, Georgia. Boa noite a todos. Só para que fique bem esclarecido, esse discurso apostólico foi dividido em 2 capítulos, né? A Márcia fez o 36, que foi Missão dos 12, Perseguição aos Missionários e Falar Abertamente. Ou seja, nós estamos no capítulo 10 de Mateus, certo? A Márcia fez do 1 ao 33 e eu fecho do 34 ao 42. Então, esse é o capítulo de Mateus, né? O discurso apostólico foi Jesus conversando com os apóstolos, mostrando as diretrizes para eles, né? Agora há pouco eu ouvi o Rubens Almeida, ele tem uns estudos, né? E ele falou domingo, Dia dos Pais, e eu só vi um trechinho quando ele fala, né, que esse discurso apostólico também é conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras, né? E Jesus está falando dos ensinamentos, né, para os seus apóstolos, dos direcionamentos, porque daqui para frente ele vai falar mais de futuro, né? Nós vamos ver que daqui para frente ele entra em questões de futuro. Então, vamos lá. Hoje, então, os 3 temas é a paz, a espada, renunciar a si mesmo e conclusão, então, desse discurso apostólico. Então, a página inicial foi bem, trouxe bem a primeira questão, a primeira parte, né, desse estudo, que é a paz e a espada. Então, vamos ver esse primeiro. Então, ele vai estar lá no capítulo 10, de 34 a 36. Então, o Evangelho fala o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a sua filha. Não, com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Esse é outro texto evangélico do Cristo que é bem esquisito, né? Tem uma moral estranha aí também, né? Porque Cristo sempre veio com amor, né? Sempre veio trazendo tanta coisa boa e de repente ele fala para a gente que eu não vim trazer a paz, mas espada. Esse é um dos trechos do Evangelho, né, que a gente questiona se foi o Cristo, né? Para a gente, se a tradução está equivocada, não pode ser, né, que Cristo tenha falado isso, né? Essas são palavras completamente contraditórias. E foi realmente por interpretações contraditórias, equivocadas, que eles dizem que essas interpretações foram assim, o que motivaram, o que deu força ou motivo para os conflitos religiosos, né? Como as cruzadas, então denominadas guerras santas, né? E como a Inquisição. Então, a interpretação da palavra, né, do texto do Cristo, que não vim trazer a paz, mas a espada, justificou, né, alguns segmentos religiosos a então fazer as guerras santas, as inquisições, tomar atitudes assim, né, bem esquisitas e agressivas, né? Então, só para a gente contemporizar aí, né, a gente sabe que a espada, durante muito tempo, né, ela foi a principal arma de combate, especialmente naqueles combates corpo a corpo, né, que era usada tanto pela cavalaria, pela infantaria, pela cavalaria também. E ela tinha uma representação muito forte. Ela representava poder, olha lá, justiça, força, liderança, vigilância. Então, essa era o significado, né, que uma espada trazia. Então, ele fala que ela é usada como alegoria da justiça, que está uma figura, né?
razão da justiça, da razão, da consistência e inteligência. E essas associações fizeram da espada uma parte importante do simbolismo religioso. Então, olha que interessante, né? Então, eles pegaram uma coisa que representava para ele essa força, poder, justiça, liderança, vigilância, e trouxeram como um simbolismo. Isso não foi Cristo, tá, gente? Eles trouxeram como simbolismo. Então, as religiões se aproveitaram de uma fala do Cristo para introduzir essa espada como um simbolismo religioso que determinava a força, né? Justiça, enfim, usaram como entenderiam ao pé da letra, né? E de uma interpretação bastante equivocada. Então, a gente vai pedir ajuda lá para o Livro dos Espíritos, na questão 671. Allan Kardec pergunta: que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam os sacrifícios humanos? Então, ele está questionando, né? O que a gente deve pensar dessas guerras santas? Esse mesmo sentimento que moveu esses homens a declarar esse tipo de guerra, Inquisição, tudo, não foi o mesmo que levou lá no início, né, os povos a sacrificarem, fazendo sacrifícios humanos, né, eles sacrificavam para a divindade, para adquirir alguma coisa para a divindade, para agradar a divindade, né? Então, vamos ver que eles respondem para a gente. Eles respondem que esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, primeiro mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Como é que você faz uma guerra santa para exterminar aquele que pensa diferente de você, né? Já é um contrassenso absurdo isso, não é? Aí ele fala que todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, quer sobre este ou aquele nome. Como promover uma guerra de extermínio porque a religião de um é diferente? Ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Então, é completamente absurda, né? A gente, em nome de Deus, né? Porque as cruzadas, eles usavam aquela roupa com a baita cruz na frente, né? Que em nome de Deus, e assim, eles praticavam os mesmos atos desumanos de qualquer outro, eles não tinham a menor diferença na hora da batalha, com os inimigos, com aqueles que eles faziam ah, como é que é? Com quem sobra da batalha, né? Que eles levavam, enfim, eles eram cruéis do mesmo jeito que os outros. Então, que diferença tinha, né? Que Deus é esse pelos quais eles lutavam? Que guerra santa era essa, né? Então, foi um período muito triste, né, da nossa história, e eles sempre justificando que era para agradar a Deus, né? Haja vista. Bom, gente, se vocês quiserem parar, fazer algum questionamento, tá? Então, continuando na questão, ele fala que essas palavras do Cristo apenas anunciavam os desafios e os sacrifícios que os discípulos passariam na implantação do reinado do bem na terra. Óbvio, Cristo estava ele sabia que não ia ser fácil mudar o pensamento daquelas pessoas, né? Porque assim, ele veio num momento que já não dava mais. Ele falou: tem que ter um basta, né? Eu já mandei um monte de, de espíritos ali em todas as regiões da Terra para ir levar o amor ao próximo, para ir levar a paz. E a população não entende, eles não conseguem, né, entender o que esses espíritos, né, os meus comandados, lá, a pleiade de espíritos que ele enviou, conseguiram que as populações entendessem. Então ele veio, mas ele sabia que o povo não estava amadurecido suficientemente para entender.
Então a coisa não ia ser tranquila. Ia ser realmente, ele ia desestruturar o pensamento que estava ali naquele momento. Então, ele ia trazer uma revolução. Cristo foi revolucionário. Ele chegou e sacudiu, né? Veio com propostas que eram impensáveis para a época. E hoje a gente fala, nossa, é claro, é óbvio, né? Mesmo que a gente não consiga praticar, a gente fala, nossa, mas é óbvio isso, né? E na época não foi. Então, essa pregação e essa vivência do evangelho ainda não se faz sem conflitos de toda ordem. Hoje, por mais que a gente entenda, também ainda é difícil a gente ver os segmentos religiosos como há debates, como há não aceitação, como é difícil, né? E aí tem uma pergunta aqui que eu acho que se a gente for realmente conversar, a gente vai ficar a reunião toda, né? Porque não tem um de nós que não enfrenta desafio e sacrifício quando a gente percebe que a importância de aflorar o reino de Deus, esse reino do bem, no nosso íntimo. Então, a gente sabe da dificuldade que é, porque na família não estão só aqueles que são, né, os nossos, aqueles que convivem conosco com paz, tranquilidade, harmonia, são os nossos desafetos, nossos desafios, não é? Como é que a gente, todos nós passamos, continuamos passando por momentos difíceis, né? Por desafios. Então, essa vivência do evangelho também ainda não se faz sem conflitos, né? Acho que não tem um aqui que não pode levantar a mão em um momento da vida ou ainda hoje sente dificuldade, sabe, né? Então, Jesus ainda declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão. Quer dizer, quando ele fala isso, que ele não traz a paz, ele traz a divisão, ele traz a espada, qual era o pensamento do Cristo? O pensamento dele era, está lá no S, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Então, ele já sabia que para implantar esse reino de Deus que ele estava trazendo, que obviamente as bases todas estavam no Antigo Testamento, mas a forma da interpretação, a vivência daqueles profetas do Antigo Testamento era diferente. Ele trouxe um pensamento diferente, embasado ainda no Velho Testamento. Não tem nada lá que ele foi contra, ou, né? Não tem nada. Ele não veio mudar nada. Ele veio dar complemento e fazer que a gente entendesse o que ali estava. Mas ele sabia que ia ser difícil, porque a gente, né, bota lá e não quer pensar diferente, ou então a gente não aceita, esses desafios são muito complicados até hoje. A gente vê isso, né? Até hoje as coisas são muito complicadas porque a gente pensa mais na gente. A gente muitas vezes, os segmentos religiosos, aqueles que participam ali, fazem as coisas de acordo com a sua vontade, com a sua interpretação, com as vantagens que eles vão tirar daquele momento do outro. Então, isso é difícil, né? Ele sabia, eu não sei quando é, se no mundo de regeneração a gente já ainda vai ter mais tranquilidade para entender isso. E aí Kardec fala para a gente que, lógico, que é inconcebível supor que Jesus, esse enviado de amor, pregasse o uso de armas, como a espada, ou que falasse para a gente que ele queria mesmo, era discórdias e divisões dentro do Evangelho. Isso nunca aconteceu, não é? Porque ele fala que, na verdade, Cristo trouxe ao mundo a espada. Mas que espada? A espada da renovação. A espada renovadora da guerra contra o mal. Então, assim, para a gente entender a necessidade da gente evoluir, para a gente entender a necessidade de aprender esse amor,
a gente precisava fazer uma guerra interna, né? Cada um de nós, porque essa sombra que a gente carrega, ela é muito maior do que o amor que a gente aprendeu até hoje, né? A nossa sombra é muito maior do que o amor. Então, nós temos que fazer guerra primeiro, no nosso íntimo, contra nós mesmos, né? Para que a gente, que a gente consiga instalar esse amor dentro de nós e fazer com que ele cresça e fazer com que ele... Oi, Alvin. William, Kardec morreu com tantos anos. Quê? Kardec morreu com tantos anos. Kardec morreu, e agora, gente, com 60 e pouco, né? 64, acho que foi. Porque ele ficou dos 50 aos 64 na doutrina espírita. Miriam, Oi. aproveitando aí que ele interrompeu, essa passagem, essa fala de Cristo, lembra também aquele outro estudo que também está em Mateus, que quando Jesus, né, coloca quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Mas né? esse aqui veio também um pedaço desse, Então, sim, porque sim. entra na situação de que, assim, a mesma situação de que foi mal interpretado e causou Sim, porque muitas nesse dissensões. mesmo, esse versículo aqui que eu estou agora é o 34 ainda, mas no 35 ele fala: com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Né? Ele A fala nora com isso. a sogra continuou até hoje. As outras foram, as outras já conseguiram acertar mais ou menos, mas Gente, Miriam, eu queria fazer um comentário. Primeiro, eu pesquisei 64 anos que Kardec morreu, tá, Alvi? Acabei de pedir ajuda para os universitários aqui. 64, né? Viu? Eu não pedi, 64, viu? isso mesmo, Miriam. Uhum. Eu não estava muito certa. Eu acho muito interessante a gente ver a sequência. No último estudo nosso, do Uhum. discurso apostólico, o que que Jesus, vamos só lembrar disso, ele estava falando para quem? Para os Continua apóstolos, falando aqui também, para os né? Ele não apóstolos. estava falando para os discípulos todos, não. Ele estava falando para os apóstolos e ele Sim, continua falando para os apóstolos. sim. Lembra? Vou lembrar vocês aqui, que ele falou para eles irem expulsar os demônios, curar os doentes. Lembra? Né? Que ele veio nessa sequência. Então, é nessa sequência que a gente está, que a Miriam está agora, falando dessa questão da espada. E isso é muito interessante, porque Kardec reuniu um capítulo somente da história moral lá no livro do Uhum. Evangelho, como a Miri comentou, né? E essa parte que a Georgia falou, da espada. E essa questão da espada, o Simão Pedro, eu assisti uma palestra há algum tempo dele, e ele fala, né? Que seria essa espada? É a espada contra esse homem velho que nós temos, contra essa divisão que corta, não com violência, mas que corta o conceito do olho por olho, dente por dente. Era isso que ele estava querendo dizer. Então, essa Não é? renovação aqui, Essa né? renovação então, que Porque a na Miriam verdade, comentou. é a uma gente, espada que é muito mais apontada para cada um de nós mesmos, sim, né? Para os Sim, nossos para os vícios, os nossos, nossos então. defeitos, né? Para Sim. romper com Mas você o fechou. que o que eu queria deixar de bem importante é que Jesus estava falando com os 12. Sim, eu falei Ele não no estava falando começo para que todos, né? ele estava trazendo orientação para os seus Para apóstolos, os 12. para os 12, sim, é para eles. Então, isso era isso, e por isso que o Rubens Almeida fala, que ele fala até aqui do passado, do que ele já falou, das orientações que ele já teve, ele, como se ele recordasse aos apóstolos as orientações que ele já tinha dado. Esse Uhum. discurso apostólico foi isso, foi um tipo de recordação, né, do que, porque daqui para frente ele vai falar mais para o futuro. Ah, tá. Foi isso que o Rubens falou. Ô, E aí, Miriam, oi, oi. boa noite a todos. Não, só para também lembrar que Jesus, em outras palavras, queria dizer que ele não veio, não tinha mimimi, né? Que todo mundo achou que ele viria, justamente não. Ele vai nos livrar do jugo romano e a gente vai Aham. reinar, Jesus que vai mandar e tudo. Aí
E justamente essa questão da espada contra a gente, mostrando que para a gente, né, para a gente obter resultados, a gente tem que sofrer. Porque não é sofrer pelo sofrer, pela apologia do sofrimento, mas que por conta da nossa dificuldade em se livrar dos nossos vícios, Só o sofrimento nos ajuda. Oi, Marcelo? Marcelo travou. Marcelo travou. Você vê que a interessante? gente Porque, precisa combatê-los e a gente poder alçar. É cortar na carne, né? então, mas você vê que interessante? Porque quando ele fala isso, o que que as religiões Oi. lá entenderam? Que era para o Exatamente. outro, que era para o outro. Ninguém entendeu que era para eles, né? Sim, Eles sim, foram guerrear com os outros, que não aceitavam a ideia deles, exatamente. não é? E hoje a gente vê que essa espada da renovação está virada para a gente, sim. É Sim. para a gente olhar para as nossas sombras, para as nossas dificuldades, é para a gente, né, sair disso. Ele está trazendo essa divisão mesmo, tipo bem e mal, né? Mas olhe para você. Que sim, como você falou, o sofrimento é a alavanca que nos impulsiona, porque sem ela a gente vira um comodismo, Sim. né? E Enquanto não dói, sem dúvida, a gente não muda, não não... incomodou. é um problema. E esse detalhe que vocês estão falando, que ele falava justamente para os apóstolos, a gente observa que ele realmente tinha que ser muito mais firme, muito mais objetivo, entre aspas, duro, porque eles queriam conduzir toda Sim, a divulgação. Então, muito menos eles poderiam achar que a coisa seria diferente, fácil. E ele prometeu o quê? Tribulações, né? sim, pois é. E esse texto aqui foi o que a Elisa leu lá na página inicial, né? E Emmanuel fala a mesma coisa. Ele fala assim, na expressão comum, olha só o que nós estamos falando aqui, Marcelo. Na expressão comum, ter paz significa o quê? Haver É, atingido garantias exteriores. Ah, estou em paz. Sabe? Então eu isso. não preciso fazer mais Tô nada. tranquilo, Estou tô de boa. tranquila, estou de boa. Aí você fica apodrecendo na ociosidade, ausentando-se dos movimentos da vida. Então, paz para a gente é não ter nada que te incomode, né? É não ter preocupação, é não ter nada. Então, você Insatisfação, né? tá de boa na Revolta, praia, lá tomando isso. sol, caipirinha, água de coco, né? A cervejinha, a música lá do, né? Então é isso. Mas aí que Emmanuel fala, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, Sim. fugindo à vida e precipitando a morte. Olha só, mas é até interessante lá no início do texto, ó, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, que Exteriores, estão sim. fora do conceito espiritual, é material, é o que está em Mate- volta também, né? E é o que o mundo pode proporcionar a gente, né? Pois é. É, e aí, Porque as pessoas têm uma falsa impressão de que quando você está em luta por alguma coisa, você não está em paz. Eu posso ter um monte de problemas para resolver e eu estou em paz. porque você Aquilo, aceita, você sim, reconhece, porque você tá. aquilo faz parte É, da minha sim, caminhada. Aquilo é necessário para a minha evolução. Por mais soberbada que eu esteja, aquilo está me impulsionando a é, caminhar. Então, isso sim. eu posso estar em paz, eu não preciso estar estressada, eu não preciso estar com emoções afloradas, eu posso estar em paz resolvendo calma e tranquilamente as coisas da vida, não é? Então, ele Pode estar fala com dor, chorando, mas estando em paz. isso, essa Interessante, né? paz não é? Então, Sim. é isso que ele fala, porque ele, ó, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar da luz, fugir da vida, precipitar para a morte, É. né? Porque então ele fala, então Jesus é também chamado príncipe da paz. Aí ele termina, né, ao final do texto, ele fala: sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Guerra, né? Constituindo em si mesma a divina fonte de repouso lá aos corações que se unem ao seu amor. Então eu posso estar nesse monte de atribulação, mas eu estou com ele, né?
Então, meu coração está repousado nesse amor, ele entende essas necessidades. Então, eu posso estar em paz dessa forma, né? Então, ele fala: se o seu amor esses nas mais perigosas situações da terra, encontre-se nele, ó, a serenidade inalterável. Ou seja, né? Eu sei que nessa fase a gente não tem tanta essa serenidade que a gente precisa nos momentos de luta, nos momentos de aflição. Mas isso não significa que eu não possa estar serena aqui dentro, Sim. não é? Eu posso estar como nós conversamos, milhões de situações para resolver, assoberbada em vários sentidos, mas eu posso estar serena porque eu tenho confiança, né? Lembra aquele ponto de vista? Eu tenho fé no futuro, porque eu tenho certeza da vida futura, eu tenho certeza. Então, É, eu tenho fé. Então, a sim, fé vai me trazer essa serenidade, né? é Isso é verdade, Miriam. importante. E a gente, às vezes, até como você acabou de falar, dá um desesperozinho, dá uma desequilibrada, mas aí quando a gente tem a racionalização do que a gente já conhece, já sabe, aí volta a confiança, volta a fé, volta o Sim, equilíbrio e retorna a isso. serenidade. Exatamente isso. Pois é, nós Agora, se a ainda gente não não somos, né? tiver isso, né, Miriam? A gente não é, a gente é, né? Alto de picos, né? Mas o legal é Sim, isso, porque a gente Oh, consegue oh, voltar à é, normalidade. Oi, Alvin. oh. É isso que a gente faz na nossa terapia no 29. Aham. Pois é, a terapia tem ajudado a gente se manter sereno, com a gente Sim, começar a perceber isso, né? A usar dessa sim, potencialidade para que a gente não se sim. desequilibre tanto frente às nossas dificuldades. Terapia ajuda a gente nessa, como a meditação também faz um papel importantíssimo. Então ele fala, é que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então é isso, né? A gente precisa aprender a vivenciar, a perceber que quando a gente tem essa noção, a gente, como o Marcelo falou, a gente volta, quando a gente percebe, é que nem quando eu falei do medo, né, que a gente consegue modular, né? O segredo não é você deixar de sentir medo, que é impossível, que emoções vêm e você não controla, mas você pode aprender a modular essa emoção para ela não desencadear sentimentos ruins ou então emoções que são piores, né? Então é isso, quando você tem certeza, traz serenidade. E a serenidade te ajuda. E nesse último versículo dessa primeira parte, ele fala assim: em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Eu menina puxando o cabelo, como assim? Né? Como é que meus familiares, né, vão ser meus inimigos da tranquilidade? Pois é, né? Porque Jesus acabou trazendo essa luta regeneradora. E essa espada simbólica desse conhecimento, ó, interior, né, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. No próximo, a gente vai trazer mais essa questão familiar. Mas é verdade, porque, como eu falei lá no começo, quem de nós não tem os seus embates dentro da própria família, quando a gente quer aflorar dentro de nós esses conhecimentos, ou a gente, né, quer se dedicar a alguma causa, alguma coisa. Então, às vezes a gente tem embates também, tem que usar a guerra, né, a espada aí simbólica, né, para que a gente se entenda nesse sentido. Então, quando Jesus já sabia da dificuldade, e a gente ainda mantém essas dificuldades mesmo dentro da nossa família, né? O que é natural, porque nossas famílias são difíceis mesmo, né? Não tem família muito fácil, todas elas são difíceis. Então, lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Ele fala que a paz, qual é a paz que Jesus nos fala? A paz da consciência pura, a resignação suprema, a vontade do Pai, são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é a ociosidade. Ele está falando o que o Emmanuel falou, né?
Que legal é você ter paz de consciência pura, de resignação suprema à vontade de Deus, né? Mas a gente costuma falar de paz daquela coisa, cervejinha, água gelada, caipirinha na praia, né? Que é as coisas externas mesmo, né? E de uma resignação que é o vício do sentimento. Olha que interessante. Ele fala paz, que é ociosidade, e de uma resignação que é vício do sentimento. Muito interessante isso, né? Você faz uma resignação viciada, né? Você é conivente com alguns sentimentos que não te levam a lugar nenhum, né? É interessante isso, né? Vocês interpretam assim isso? Se você pensar na resignação, às vezes, como um determinismo, eu não vou crescer, né, Miriam? Ah, não, Aham. eu estou aceitando isso. Mas, na verdade, não é aceitando. Você tem uma coisa para desenvolver e está achando que isso é uma imposição divina em relação à sua situação, A seja sua ela qual for. situação. Isso não é ser resignado, né? Isso é ser acomodado, é ser Acomodado, ocioso é, mesmo, né? preguiçoso, exatamente, do jeito que está É. falando desse. E ele fala assim: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos, que ele subjuga o coração. E não descansarei enquanto não tocamos o pórtico da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Óbvio, né? A gente ainda está transbordando esse fel, que é essa sombra, que é essas dificuldades, que é os nossos erros, as nossas, né? Então, enquanto tudo isso a gente não botar para fora, né? Não se renovar, porque isso aí que é a renovação, né? É deixar transbordar todo o cálice para adquirir e conquistar coisas melhores, né? Então, o esforço é grande mesmo. Então, a gente tem que ser firme para não desistir Ô, antes Miriam, da. Oi, essa resignação aí está parecendo até numa situação de conformismo, também sim, né? Uma sim, paralisia, uma pode coisa assim, ser. não é um entendimento. Não, estou resignada porque eu entendi aquilo, não. Entendi e estou passando por Sim, aquilo. é. É Vai uma ficar desse jeito paralisia. mesmo, tá bom, é. Paralisou e tá bom, deixa assim, É, né? deixa rolar, porque eu não vou me esforçar para mais nada. É. E nesse texto aí também, Miriam, se você não olhar com, a, com o prisma do autoconhecimento, você vai achar que os seus inimigos são de fora. As pessoas que subjugam o seu coração, e na verdade os inimigos são justamente as nossas imperfeições que Então, subjugam a nós mesmos. por isso que o fel tem que transbordar, que é o nosso. É, É o de dentro de exatamente. mim, né? É o que está aqui dentro, que É. ainda Ó, precisa, que é o esforço nosso que a obra pede que façamos. pede que façamos, sim. Por isso E que a longe ela ociosidade vai não estar é. de ser ociosa, né, gente? Hã? Longe. Longe vai estar de ser ociosa. Muito Longe. longe de E, buscar esse e, reino de Deus, buscar a sim. nossa reforma íntima, está muito longe disso. E vocês Não, e o já detalhe. viram, né, uns filósofos falar sobre o ócio, né? Aham. Eles falam a favor do ócio, né? Eles acham que o ócio é uma maravilha. É muito interessante nessa questão do ócio, mas é. Então, só para a gente refletir, né? Ele pergunta: será que a mensagem trazida pelo Cristo hoje se estabeleceria com suavidade, fosse no ambiente familiar, fosse no convívio social? Se a gente ainda tem dissensões, religiões diferentes, ainda que não se entende, que não se aceitam, não ia ser diferente, né? Ia ser um pouquinho, talvez, melhor. Ele talvez não morresse assim na cruz, mas que ia ser difícil, ia, né? Porque você sair da inércia, fazer mudança é muito complicado, né? Então, não vai ser fácil. Não estou falando, eu estou falando até dentro do próprio espiritismo, né, gente? Nem tô, não vai ser fácil, porque se a doutrina tem um aspecto, né, muito interessante, nós que a formamos temos dificuldade de a compreender, né? Então, ia ser difícil mesmo. Se ele chegar aqui, ó, vocês não estão entendendo, não é isso. Eu não falei bem isso, ó, que eu falei é isso. A gente ia falar, pô, peraí, né?
Tá querendo inventar outra religião. A gente ia falar É. assim, olha, tá querendo inventar. Sabe? Então, com certeza, se ele chegar aqui do meu lado e falar, ó, você não está pensando direito. Presta atenção, né? Ou assim, a sua capacidade intelectiva está longe, né? A sua vivência está longe, né? Então, com certeza, né? E tem gente esperando ele. Então, lá, ele fala, o Espiritismo na sua vida representou essa espada da qual falou Jesus? Em alguns momentos eu acho que sim, né? Ou sim, em todos os momentos. Se a gente olhar essa espada para dentro, sim, não é? A espada da mudança, da renovação, a espada que ela está aqui, ó, me cutucando para eu jogar todo esse fel para eu me transformar. Autoconhecimento, essas coisas todas, né? Agora, essa outra pergunta é mais complicada, né? Seu lar se divide por causa das redes. Alguns lares, sim, né? Outros ainda não, mas alguns não dividem, mas também é complicado, né, gente? Então, vamos que vamos. Bom, esse texto terminou. Alguém gostaria de... Porque nós vamos passar para o Essa seguinte. questão da doutrina espírita, Miriam, né, como uma espada na nossa existência e até dentro dos nossos lares, às vezes nós temos dificuldade de compreender o tempo do outro. Sim, Não é que não é o nosso tempo, ou a gente está aquém ou está além daquele tempo deles, e às vezes isso gera dissensões, né? sim, não Religião pode para falar que nos só nós estamos certas, relegar, né? né? De jeito nenhum. Então, muitas vezes, pela nossa imaturidade espiritual, a gente ainda entra em contendas Conflito, sim, familiares ou sim. não, né? Sobre essas questões, cada Ou um tem fica o seu... insatisfeita, né? Eu sei que Sim. é complicado. Por E Miriam, isso, vai possuir você. Por isso, a gente precisa ter esse estudo para saber lidar com a palavra do Senhor, para saber a doutrina passo a passo, praticada. Você viu que é uma sequência, né? Oi, Marcelo. Exato. Se a gente perder o terça, já estou indo da terça seguinte. Você ia falar, Marcelo? ô Miriam, isso que vocês falaram agora, que até dentro do próprio espiritismo, né, Miriam? Se a gente buscar um pouquinho, a gente vai ver o quanto há de discordância, Sim. né? Tem pessoas que criticam ferozmente Divaldo Franco, tá Emanuel Emanuel questionando a fala que atitude ele é igrejeiro. de alguns palestrantes que estão se destacando em mídia, Sim, confundindo sim. coisas, entendeu? Eles têm um grupo que se chama Espírita Progressista. Aham, Quer dizer, sim. então, é justamente a Que tem até diferença que há entre. um viés de política, um viés também Exatamente. tem. Complicado A gente, isso. a gente teve um exemplo desse na nossa casa, né, amigo? Sim, foi. Então, Pois a é. gente observa o quanto nós ainda temos realmente dificuldade em interpretar, em Em analisar aceitar a opinião do outro, como o outro pensa. também. Isso está gravado, mas não vai para E o YouTube. também, Miriam, na Ah, própria, desculpa, só cortando, a própria interpretação do espiritismo, tipo assim, até que ponto eu deixo o espiritismo influenciar na minha vida, aí com aquilo que eu não concordo muito, que eu acho que exige sim. muito de mim, eu começo a fugir e Sim, interpretar a minha moda ou, a, sim. ou, É. a, ou até afastar de mim. Quer ver, É ó, complicado, né, acho que Miriam? foi hoje mesmo, ontem, o Sérgio Thyssen colocou um texto imenso sobre a questão do corpo fluídico do Cristo, que essa é uma coisa bastante discutida, né? Sim, sim. E ele mostrou o tamanho do texto que ele botou, com muitas referências, muitas coisas. Então é assim, sabe? E às vezes a pessoa põe, tipo assim, cutucando mesmo, tá vendo como eu tô Ah, certa? Olha, mas enfim, somos nós ainda, né?
tem saída, nós ainda temos Sim. que aprender muito. E o que vai mudar para a gente, né, Miriam? Né? Saber que Jesus veio em corpo fluídico ou encarnado igual a nós, Só para vai falar assim, começar a tá colocar. vendo? Eu tinha Então não dá para eu razão. ser igual, não dá para eu seguir o Pois é. exemplo, porque. Tá entendendo? Vai só, acho que só vai piorar. Mas fica assim, tá vendo? Para a corrente. Ó, essa corrente está certa, né? Só viu como eu tenho Pois é, razão? sim, Enfim, né? é difícil. Então vamos lá, gente. É o segundo texto, porque o terceiro é muito pequeno. É renunciar a si mesmo e seguir Jesus. Então, esse vai, né, sempre no capítulo 10, agora versículo 37 a 39. E aqui ele fala, tá vendo, Jorge? Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele segue aquela questão da família, né? E aquele que ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma a cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha sua vida e a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Gente, parece uma. Como é que é? Um Esqueci. enigma, né? É o enigma, né? Então, assim, esse é o texto quando ele fala de você renunciar a si mesmo e seguir Jesus, o que também é muito complicado, que vem daquela questão do conflito, né? Que nós acabamos de discutir. Então, é Mas complicado. Jesus, ele usava essas palavras e, assim, ele sabia exatamente o endereço delas, porque quando Joana de Cusa quis seguir Jesus e abandonar Aham. a sua família, o seu Ele marido, falou não e para seguir, ela. ele falou: não, você Falou. tem que ficar em casa e é Isso. lá o seu trabalho. Então, Jesus, quando endereçava essas palavras, ele endereçava certo. Ele Ele falava, ele sabia falou isso para ela realmente. Mas aqui ele está falando para os 12, né? Ele para os está falando para 12, os 12, exatamente. E ele sabia que os 12 realmente tinham aquela missão, porque Tinha aquela Jesus já missão. sabia disso. É, E Joana de Cusa não, ele falou: você tem que cuidar é do seu marido. que ela Eu só se preciso uniu de a eles você depois da morte do depois Cusa, da né? morte do marido. Eu preciso de você no seu lar. Foi verdade. Lá é que você vai estar me seguindo, Sim. fazendo Mas então, exatamente. isso aqui isso eu estou falando, ele está reafirmando o que ele já tinha conversado. Então, ele está reafirmando para os 12 a responsabilidade, a proposta dos ensinamentos dele, para eles não esquecerem aquilo. Esse foi Família, o discurso dele. Oi. ele continua coerente porque é o primeiro mandamento, né? Sim, não, Se você ama a Deus sobre todas as coisas, é que nos choca por causa da nossa relação Aham. limitada, de alcance de visão, de saber que realmente, por mais que eu ame meu pai e minha mãe, eu tenho que reverenciar Deus acima de tudo. Mas isso é uma Então ele já verdade. não é Essa é a verdade? conclusão Então ele do coloca. capítulo, desses Isso aí. Ô, versículos. Marcelo, você fala em pai e mãe, e aí a gente já coloca o filho que vem da gente. É, Exatamente. É E ainda difícil é, porque além disso, né? Você fala, é, amar pai e sim. mãe, tá? Pai e mãe me é, criou, me botaram no mundo, mas o filho que saiu de mim, quer dizer, é é, fruto da minha Mas que não é carne, né? seu, né? é, Na Não é verdade. seu. é. É um Seus, Ele espírito que está está ali para ali, né? você seus dirigir, filhos guiá-lo, não são nossos orientá-lo, possuídos. né? É, Você vê como a gente é. é muito meu, aquele, não é meu, né? Na verdade, Isso. ele está sob a minha guarda, né? Então, porque o Cristo Pai não vai falar aqui que você fez com o filho o meu filho, na verdade, que eu confiei a você. Né? E a É, gente fala, meu, né? Quan- É um é, momento, né? é, Que fizeste do filho exatamente, confiado a exatamente. vossa guarda, né? O que que você fez desse filho que eu te confiei? Oh, eu me lembrei agora também da série The Chosen, que ilustra muito o conflito ali do Pedro, a família, a esposa, né? Naquela E confusão, tinha sogra né? também. A sogra, Quando ele né? perde o Mas filho. não é quando ele perde o filho, aquela confusão de sentimentos, de emoções ali, e ele É, precisando seguir o Cristo, Pois não é. é? Somos Não nós, é? né? Ali, Pois é, exatamente, eu acho que ali ilustra bem na série, né? Quem não assistiu, gente, vale a pena, Pois né? é lindo demais. É emocionante. Que nem o Zaqueu, né, gente? Larga a família, ele abandona tudo e vai atrás do Cristo. Tinha uma condição financeira muito boa, né?
E ele vai atrás, ele largou tudo e foi atrás do Cristo, né? O Zaqueu, que é o 13º, que é o Matias, né? Então, vamos lá. E ainda Aí, distribuiu a riqueza, né? é, Ainda distribuiu, né? então, são duas questões que a gente fica assim, renunciar a si mesmo, como é que eu faço isso? E cruz, né? Porque ele fala aqui, toma a cruz e me segue, né? Aquele que não toma a cruz. Então, é para você pegar a cruz e me seguir. Então, vamos lá ver o que é isso. Então, é sempre difícil, é o que a Jorge estava falando, colocar o amor de Jesus acima do amor dos nossos filhos, pais, principalmente filhos. Difícil é nessa caminhada que nós estamos, nesse momento evolutivo, a gente até que entende, né? Mas na hora da prova ali é muito complicado, com toda certeza, né? Então, o que você falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Isso está Mateus, ainda não estudamos, né? Que nós estamos no 10, nós ainda devemos ver esse capítulo 12, né? Então, aí, o Evangelho fala o seguinte: continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo, né, atentamente. Não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Isso aqui, gente, é da Boa Nova, tá? Então, ele está contando, né? Ele falando do evangelho, que Jesus então estava conversando, então os apóstolos estavam ouvindo ele e ele estava falando, não pode condenar, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Ou seja, ele não vai destruir a família, imagina, nunca, mas existe acima da família laços É, que são indestrutíveis, que são o nosso pai, que é Deus, né? Acima dos pais biológicos, dos nossos pais aqui do hierarquia. mundo, existe um pai que nos criou, que criou os nossos pais, que criou os nossos filhos, que nos criou, né? Pois é. O reino do céu no coração deve ser o tema central das nossas vidas. Tudo mais é acessório, olha. É bonito, mas é difícil, né? A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Estou falando do Pedro aí. Todos os homens sabem conservar, não raros os que sabem privar-se. Olha só, gente. Desculpa, é a Tão gente. raros, Miriam. São raros. São raros, então, não fiz? Os que Você sabem falou privar, tão então. raros. Ah, não. Então, assim, todos nós sabemos conservar, meus filhos, tal, mas privar disso é muito complicado. E na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário que se saiba suportar com sincero desprendimento. Isso é o dificílimo para a gente, né? Como é que na Maior separação. desafio, né, mano? Maior desafio, né, Marcelo? Você já teve um grande desafio nesse sentido, não é? Então, é uma superação, né? É uma coisa que cada um tem seu tempo, mas é uma superação, né? É diferente, né, dos nossos pais, mas são todas superações que a gente tem que passar. E ele continua falando, e essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo. Então, a separação, também ele fala, mas não só da perda de alguém, da morte do corpo. Nós estamos falando, né, que é filho mais difícil. Mas, muitas vezes, proveitosa e providencial, a morte do corpo. Mas também a das posições estimáveis no mundo. A da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia, cara. Então, ele fala de vários tipos de separação, não só essa separação pela morte, né? Mas de vários tipos de separação que a gente passa nessa vida e que às vezes dói muito, às vezes a gente não supera,
né? A gente encontra grandes dificuldades porque a gente se apega muito, né? A gente esquece a nossa origem, a gente esquece de quem nós somos filhos, a gente esquece, né? E a gente tem muito essa coisa do apego. Oi, Alvinho. Alvinho, você está com a mão levantada? Eu sou prova viva disso. Eu tive um relacionamento. Ano passado, eu terminei, eu me despedi de tudo total. Escola, trabalho, e isso também. Para me tentar voltar foi um sacrifício. A Geórgia sabe disso. Aham. Foi assim, foi uma coisa absurda. Até eu precisava entrar em uma psicóloga para me botar no eixo. E eu estou sentindo que eu já estou bem melhor, eu sei a minha posição. O que você está achando de hoje? Então, Alvinho, Com acho que cada um de certeza. nós tem que ter um Isso tempo, aí. né? O tempo é de cada um, depende da nossa vivência, do Isso, conhecimento que a gente isso, tem. O importante não é o tempo, o importante é a gente passar, não é? Miriam, é a mesma coisa, a gente assim pode comparar, né, quando se fala aí da distância, né, da paisagem, das posições. Sim, A gente pode também, até uma pessoa, por exemplo, que viveu uma parte da sua vida enxergando perfeitamente, por um acidente ou uma doença, se vê cega. Ela está privada o quê? Da visão, né? De ver o que ela viu a vida em uma parte da vida dela. Isso é uma situação também de você se privar de algo que permitia a sua vida, porque eu trabalhei em escola de deficiente visual e eu tinha tanto alunos que, né, ficaram cegos muito jovens, com 2 anos, 1 ano de idade, e outros que já com 16, e você via o relato diferente de um e o outro. Para aquele que tinha perdido a visão muito cedo, ele não tinha muita diferença da vida para ele. Às vezes eu fazia algumas perguntas, ele disse, não faz diferença, eu não me lembro. Outro, não, eu sonho com a fachada da minha casa. Então, não tinha mais a visão física, mas conseguia no sonho ainda se aham. reportar àquela época. Então, essa ô, é outra privação, né? Uma ô, pessoa que sofre um Miriam, acidente, se Miriam, priva de movimento, isso é muito complicado, se privar, né, das coisas. a, Sim. a Oi. Geórgia, eu estou no ponto certo. A gente tem uma prova viva disso. Aí, em ano 2000, Fabiano Alonso, ele, ele teve um acidente, o, o, a coisa dele e ficou sendo de repente. É, E assim, ó, o piscar de olho. é certo. Marcelo? Tem também, Miriam, em relação a essa questão das posições, né? As posições que a gente adquire, né, na vida, títulos, tanto Sim, sociais quanto profissionais, quantas pessoas se desesperam, né, financeiramente também, né, tiram a vida ou entram em depressão porque perderam o cargo. Eu era o é, diretor, eu estava sim. em tudo, eu era o comandante. Quer dizer, a gente se prende tanto a essas questões exteriores e de importância ao mundo que a gente tem dificuldade ainda de nos ver como espíritos e que estamos em determinadas situações, em determinadas posições, não para benefício próprio, mas para crescimento e trabalho em comunidade. E são posições, situações que são altamente mutáveis. Nessa vida pode ser, na outra já não é mais. Não, Então, e que nada, legal, nada é para sempre aqui, não. sim, e se É a um gente não se título que. incomodar, não se incomodar, né? Eu sou o presidente da Casa Espírita, então eu tenho que ir Ótimo. até morrer. Eu sou o diretor, né, de alguma coisa, tem que, quer dizer, É, se achando. imagina. É, pois é.
complicado. A gente é muito apegado a essas coisas, né? Esse apego são falsas, né? Sim, é tão interessante. Tem gente médico, que não admite que alguém chama ele pelo nome, tem que ser doutor. E entre É, eles tem que se sim, tratar com doutor. Gente, eu falo, pelo amor de é, Deus, ó, já parei de trabalhar, tá? Não me chama de doutor, não, que já ficou para é. trás. E eu estava vendo também, Miriam, no estoicismo, né, na filosofia, Hum, um deles orientando assim, por exemplo, você tem uma casa maravilhosa, dorme numa cama super confortável, de vez em quando, durma numa cama dura, durma sem tanto apetrecho, para você se acostumar que se algum dia você perder, você não sofrer eu tanto. não Quer dizer, soube isso tanto. é um É, exercício do desapego, né, Miriam? Olha que coisa é um legal. Porque tem exercício. pessoas que falam, não, eu só vou para o hotel que for 5 estrelas, que não sei o quê. Quer dizer, É, é bom, mas e daí, gente? você sabe que faz um tempo que eu não faço, mas eu sempre fiz muito exercício assim mental. Como é que eu me viraria se eu perdesse a visão, se eu perdesse a Aham, audição? Eu já fiz muitas vezes isso. Se eu é. não pudesse mais andar, como é que eu, Caramba, sabe, eu começo a elocubrar, ficar imaginando que caminhos que eu entendi. vou, por como é que eu faço para continuar fazendo o que minimamente que eu faço, Possa sem fazer, né? alguma coisa, sem algum desses meus sentidos. Você faz um É. tempo que eu parei, mas eu fazia muito isso, sabe? Não, Muito. e isso ao mesmo tempo é um exercício benéfico para você e te ajudando a ter empatia também, porque ao perceber a dificuldade, você vai valorizar mais ainda Com o esforço do certeza. outro, né, Miriam? Com certeza. Márcia, você tem mais alguém? Quem que é É, também? eu gostaria de comentar, Miriam, voltando aos versículos, né, que a gente comentou, e do título do renunciar a si mesmo e seguir Jesus. E aí eu fiquei me lembrando de uma outra passagem, Essa né, aqui, você está falando? do renunciar a si mesmo, né? Que é Ah, o título que você colocou, né, do tá. Evangelho de Diego. E renunciar a si mesmo e seguir a Aham. Jesus. Aí a gente se lembra da passagem de Lucas, que ele fala: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renúncia a si Com a mesmo, cruz a sim. cada dia e me siga. Isso é muito Isso. interessante, porque Jesus, né, tem uma relação muito estreita com a passagem de Mateus, né? Mas ele diz: aquele que quiser vir a mim, após mim. Então, ele é o modelo e guia, ele está O deixando bem caminho, a claro verdade. ali em Lucas, né? O caminho, a verdade, a vida, o modelo e guia a nós É. todos, para que nós fôssemos atrás dele. Para isso, a gente precisa renunciar. Então, é muito interessante como é que os evangelistas, falando de formas um pouco, né, diferentes, estão trazendo a mensagem do Cristo, que ele estaria aqui, Porque isso na eles frente, escutaram, guiando. né, Márcia? Isso Sim! eles escutaram. O que é renunciar, né, a si Esse mesmo? É deixar discurso, personalismo, é deixar o nosso sim, esse egoísmo. discurso apostólico lá, que foi no Monte das Sim, Oliveiras, esse eles escutaram, né? Porque estavam os 12 ali. sim. Quer Então, dizer, é nem bem todos, né? Porque interessante. Lucas não é. Ai, mas muito bom. Estou falando dos evangelistas, Lucas não era apóstolo, né? Sim, ele ouviu Esse isso ele ouviu de Marcos, ele ouviu isso sim, de Paulo, de Das né? pa- Mas Paulo, que aí de também ele não Paulo e era. trouxe, Maria. né? Ele trouxe, Trouxe, vem, é. quem quiser Mas estou vir após falando, mim, Mateus, Lucas, é, Mateus estava lá. vai lá, dando opção de escolha. Interessante a abrangência. Ele, É, ó, se quiser vir, aí você precisa se renunciar, você faz é, essa escolha. Como aqui, né, Humberto de Campos coloca nesse slide mesmo que você colocou, aham, né? pois é. Então, porque quando é a primeira vez, a gente acha que é só a morte do corpo, ainda mais que a gente está falando de família, tudo. E aí ele dá uma abertura enorme aqui, né? Não, não é só isso. Tem tudo isso aqui para ver. E aí ele fala o seguinte: tá vendo? Ele traz os versículos, ó, ele é citado de Marcos e Mateus também, tá vendo? Então, os dois que viveram com Cristo, né? Jesus não se volta contra o lar e suas relações familiares, porque à primeira vista parece que sim, né?
mas mostra que é uma relação ainda mais elevada, a saber que é a vinculação espiritual com Deus. Obviamente, por mais que a gente ache que essa família, né, a nossa vinculação com o nosso pai mesmo é muito maior. Essa relação espiritual com Deus é estabelecida com os homens por meio do Cristo. E a atitude que o homem tem para com Cristo mostra claramente que tipo de relação ele mantém com Deus. O Cristo é nosso irmão, Deus é nosso Pai. Os outros discípulos do reino são nossos irmãos, como Cristo, né? Essa é a família cujos laços perdurarão para sempre, sendo mais importante que as relações naturais das famílias. E dá para a gente entender, porque assim, por mais que a gente venha conviver em família, deixa eu ver se eu consigo me expressar. Nem sempre aquela família, depois do meu desencarne, vai ser a minha família natural. Lá com o tempo, lá pode até ser. Mas nesse primeiro momento, você está entendendo? Eu vim nessa família para um resgate, com uma necessidade, pau, pau, pau. Mas como Ivone, vamos lá. A Ivone renasceu como Ivone numa família que ela não tinha a menor relação com eles. Foi a primeira vez que ela reencarnou naquela família, com aqueles irmãos, com o pai e com a mãe. É isso que eu quero dizer. Então, assim, pode ser que o relacionamento dela, ela criou um vínculo com eles, mas o vínculo original dela, essa vinculação dela, era com a outra família que ela viveu séculos e séculos. Deu para entender? Vocês concordam com isso? Exatamente, vai depender do quanto que ela criou de ajustamento com essas que ela tinha desavença e criou e passou a ter com elas um laço familiar, universal, real e Sim. verdadeiro, né, Miriam? Porque, Porque óbvio, ela foi todos. colocada na família para aquilo. Agora, se elas conquistaram ou não, vai depender das Isso. escolhas que E a fizerem. gente, a gente, porque elas tiveram grande dificuldade. E assim, obviamente que lá, quando se tornaram espíritos puros, isso desaparece completamente, né? Não tem mais essa vinculação que não seja espiritual, né? Então, todos nós seremos irmãos no mesmo patamar, né? Mas, por enquanto, aqui, essas relações nossas familiares são muito individuais, muitas vezes, né? Eu tenho um relacionamento. A gente vê os filhos, a gente tem mais facilidade com um, com o outro, tem mais embate. Então, assim, tecnicamente, né, essa minha família vai depender muito das reencarnações que eu estava tendo com eles, né? O exemplo da Ivone eu acho assim, perfeito, para a gente saber que, olha, você pode ver que quando ela volta para o mundo espiritual, quem está lá? A família antiga dela. O pai que ela teve Mas ali lá. teve um objetivo reencarnatório, foi uma expiação Sim, mesmo mas, para ela sim, ali, mas né? em todo desencarne dela, quem estava lá eram eles. E depois, Assim, nessa família, ela desaparece, assim, praticamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Lá no futuro, lá na frente, vai ser, ela, lógico, ela é grata por ela ter vindo reencarnar através deles, tal, porque teve um objetivo. Mas que vínculo que ela tem forte, né, são com aqueles outros, não é? O vínculo que ela estabeleceu, esse vínculo com eles. Só lá no futurão mesmo, quando a gente já foi espírito puro, que isso não tem mais valor, né? Mas agora para a gente é importante ainda, né? Que são essas relações que mantêm a gente, né? Da confiança, da gente estar junto, da gente, né, sentir um apoio, é a família mesmo, né? Deu para entender? Eu não sei se eu fui muito confusa. Nada, foi clara. E Miriam, só para a gente também ter a real noção, mesmo quando nós chegarmos lá nesse futurão que você falou, num grupo de espíritos puros, se dando muito bem, amando uns aos outros, ainda será maior a relação com Deus. Quer dizer, para a gente Ah, observar que, né, a sim, gente pode estar em qualquer patamar de evolução, a nossa sim, relação ainda vai ser Deus acima de sim. tudo. Ainda mais elevada, sim, só não tem. Você imagina a vibração, nossa senhora, não dá nem para entender. Aí ele continua dizendo: pertencemos todos à família universal. Tá, essa mensagem de amor imortal é da Amélia Rodrigues, tá?
Pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem. Pertencemos toda uma família universal. Por quê? Todos nós somos ligados a uma energia, Deus, que nos deu origem. A fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e de sentimentos tão difíceis. O excelso Pai fez o ser humano também co-criador, quando chegar lá, né? Contribuindo com ele para o crescimento de cada um, através. Ah, não, aqui ele está falando, desculpa, da união. Olha só, então ele fala assim: a fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e de sentimentos tão difíceis, nós, Deus fez com que nós também fossemos co-criadores, ou seja, ele está falando aí da gente gerar outro ser, né? Contribuindo com ele para o crescimento de cada um, através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea, que é o pródomo da universal. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo co-criador, eu já. Nesse sentido, nós também, através da união de um homem e uma mulher, vai nascer, então através dos laços consanguíneos, uma outra criança, gerando então essa família, certo? Então, graças a isso aqui, você vê como é interessante, essa primeira célula mesmo, né? A família vem naquela célula mesmo, para que isso vá se desenvolvendo até a gente chegar a essa família universal. Por isso que ele fala que é o pródromo da família universal. Então, graças a essa família, a união esses indivíduos pelo sangue, que a gente às vezes dá um valor absurdo, surge as oportunidades da convivência saudável, mediante o exercício da tolerância, da fraternidade, em treinamento para a compreensão dos comportamentos antagônicos que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar e dentro, né, gente? Assim, a família biológica é a célula inicial do organismo geral em que todos se movimentam. Então, olha só, como é importante, não é isso? É que nem uma semente que vai se aglomerando, formando, né? Aí essa árvore, né? Cheia de frondosa, cheia de frutos, né? E é isso que a gente precisa entender. Porque a gente está com uma dificuldade em questões familiares, né? As famílias está trazendo tantos movimentos tão diferentes, mas eu acho que de qualquer formato, essa família continua sendo esse organismo inicial, né? Esse pródromo, como ele chama aqui, para que a gente aprenda, seja lá Essa como escola. ela for formada, a gente vai exercitar essa convivência saudável, né? Porque muitas vezes é no embate que a gente aprende, né? Porque a gente tem que realmente desenvolver na gente essa tolerância, treinar, né? Também a fraternidade, a compreensão. Miriam, Oi. em contraponto a isso aí, existe uma nova tendência agora, inclusive É. quando eu apresentei o estudo Aham. lá no FRAD, Agonia, da agamia. agamia. É a agamia, né? Que é porque quando você tem monogamia é o casal, poligamia é o casamento aberto, certo? É o antigo casamento aberto. Essa agamia é uma forma de relacionamento que o indivíduo não tem interesse nenhum em firmar um relacionamento romântico, muito menos formar uma família e ter filhos. É. Isso é uma nova tendência aí entre os jovens. Mas entre Ai, Miriam, só para você se organizar, você tem 15 minutos, tá? tá. Entre a família de dois e a família de muitos, existe aí, né? Um monte agora de situações diferentes, né? Então, existe um monte de situações diferentes. Mas em cada uma delas, tirando a agamia, realmente essa oportunidade desse exercício é muito importante. Então, ela é essa célula primordial mesmo. Então, a gente acaba essa questão da renunciar a si mesmo e seguir Jesus. E o terceiro, que realmente é a conclusão desse discurso apostólico, é bem pequenininho, que ele fala assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe o que me enviou. Olha só. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta.
E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa do justo. E quem der, nem que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Então, esse é o finalzinho do discurso. Deixa eu ver o que ele traz. E ele traz assim, desse evangelho ainda, continua de Marcos e Mateus, ele fala: com essas palavras, Jesus mostra a elevada posição dos discípulos. Você vê, porque ele fala: quem recebe a mim, né? E quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o que me enviou. Então, ele está falando dos discípulos, que eles, quem receber também os discípulos, ou os discípulos como representante de Deus e do Cristo, vão ter a recompensa, né, pelo que eles fizerem. Então, mais ou menos isso. Com essas palavras, Jesus mostra a elevada posição dos discípulos, o que não deixa de ser uma recompensa de encorajamento para o presente. O discípulo verdadeiro ocupa a posição de Cristo entre os homens. Então, tipo, quando ele foi embora, quem representava ele eram os, os discípulos. Eram os apóstolos, na verdade, né? Enfim, os discípulos verdadeiros, e você vê, elevada posição, ele fala dos discípulos, na verdade, ele está falando para os apóstolos, né? O discípulo verdadeiro ocupa a posição de Cristo entre os homens ao mesmo tempo que sustém relação com Deus Pai. Jesus também ensina que a cruz que os discípulos levaria seria uma fonte de bênção nessa vida, que a gente acha que é tudo, sem falar na vida vindoura, onde a cruz, que só parece indicar sofrimento, também trará os seus benefícios. Então, ele Miriam, está... Oi. eu sei que ele é um grande estudioso, o Russell, né, Norman Champlin, que faz esse comentário, Aham. mas me incomodou um pouquinho, o discípulo verdadeiro ocupa a posição de Cristo, né? Porque quando a gente estuda o que é um espírito crístico, o que são os cristos, pode Não, porque, na dizer que verdade, podem Marta, ser os ele... representantes, aqueles que estão divulgando a mensagem, a boa nova, pode ser nesse sentido que É ele nesse tinha sentido, colocado, é. né? Porque, na Mas não verdade, que eu só eles, achei que ele estava falando que o que Jesus ali falava para os os apóstolos. Então, ele apóstolos, não está falando que do jeito quando que ele está for falando. embora, quem que vai ficar no lugar dele, É, disseminando o que ele ensinou? Serão os rep- apóstolos, Os que depois apóstolos. serão os representação, né? discípulos. Oi? Representando, né? É, Representando, é. Eles é. vão representar Cristo aqui, né? Ou seja, por isso que esse discurso foi para eles Os 12, ele né? norteá-los, né? No que eles teriam que fazer depois da morte dele. Então ele está falando isso, né? Que aquela cruz que era tão pesada, que indicava tanto sofrimento, no final, né, todos eles iam ter os seus benefícios pelos sacrifícios e sofrimentos que eles sofreram. Mas é isso. Essa posição do Cristo são eles que vão levar a boa nova. Sem eles, a boa nova não vingaria, né? Se eles não disseminassem a boa nova e fizessem tudo o que eles fizeram, não estava Porque chegando hoje. como na doutrina espírita a gente conceitua naquela escala didática de Kardec, né? Os espíritos crísticos, né? A posição de Cristo, eu É, achei mas que ele ela não está foi falando muito, espírito né, crístico, muito ele de está falando. acordo com aquilo que a gente entende didaticamente da escala de Kardec, e sim como representação. Sim, É isso aí, representante. Ele não está representatividade, falando que né? eles vão, sim, ele está falando outra coisa. E aí é muito interessante porque ele faz essa conclusão tipo, relembrar o que nós estudamos até aqui. Então, eu acho legal para a gente, né? Porque a gente às vezes se perde. Então, ele está trazendo o que Mateus até hoje trouxe. Deixa eu só terminar isso. Nascimento e infância de Jesus, que está lá no capítulo 1 e 2 de Mateus. Aí vai falar a visita dos magos, fuga do Egito, massacre, tal, tal. Depois, no 3 e 4, ele vai falar da promulgação do reino dos céus. Então, vai falar da pregação de João Batista, do batismo, da prisão e morte, tudo isso. É legal a gente ter essa noção, né? Do 5, 6 e 7, nós estudamos Sermão da Montanha, não é? Então, apresenta essa plataforma do ensino de Jesus. Vai abranger as bem-aventuranças, os ensinos básicos ministrados. Então, são assuntos que são distribuídos em 27 livros que vão compor o Novo Testamento. Então, está aqui, 5, 6. Aí, o 8 e o 9 é a pregação do reino.
Então, aqui Jesus inicia a missão de 3 anos de pregação na sinagoga, no caminho, na praça, na praia, nas travessias, em um monte de lugar, tá certo? Então, e ele também começa a fazer suas curas, os fatos extraordinários, 8 e 9. O 10 é esse que a gente viu agora, são o discurso apostólico. Então, é muito interessante. Eu acho que a gente precisa ficar na cabeça da gente, né? Mateus, a gente precisa saber os versículos, mas 10 você sabe o que que é, 1 e 2 você sabe, né? Então, é legal a gente ter essa noção. E só aqui também, por exemplo, nascimento de Jesus, 1 e 2, promulgação do reino, 3 e 4, Sermão do Monte, 5, 6 e 7, pregação do reino, 8 e 9, apostólico, 10. Você queria falar alguma coisa, Elisa? Eu ia Elisa? fazer uma pergunta, mas para deixar, já elucubrei aqui, já. O quê? Eu já resolvi. Hum. Bom, aí quase terminando, ele fala que o povo de Israel, ao povo de Israel, coube um papel considerável. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos tempos à religião vulgarizada. Isso é Leon Denis, tá, gente? Depois da morte. Essa perspectiva grandiosa e extensa somente foi conhecida ou pressentida pelos profetas que precederam a vida do Cristo. Então, ele está falando da história, da importância que teve o povo de Israel, né? E que toda essa perspectiva, né, foi pressentida pelos profetas que o precederam. O Sermão da Montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. Jesus dirigia seu espírito ao coração. Depois do suplício do mestre, da dispersão dos discípulos, o cristianismo estava, ó, moralmente morto, tá vendo? Foram, porém, as aparições e conversas de Jesus que restituíram os apóstolos sua energia e sua fé. Então, assim, quando Jesus volta, né, ficou naqueles 40 dias, tudo, então ele, mesmo depois de todo esse discurso apostólico aí, ele precisou voltar. E ele fala ali, né, que do copo d'água, quando a gente vai ofertar um copo d'água frio para alguém, e ele diz que a mínima ação no bem, mesmo se realizada despretensiosamente, mas em nome do Cristo, é contabilizada sendo geradora de muitas bênçãos, tanto para quem doa o benefício, para quem o recebe. Então, toda vez que você fizer um benefício, você também recebe em seguida. Aqui só estavam uns questionamentos. E aqui é o último. Na compreensão exata do Evangelho, e isso é do Bittencourt Sampaio, tá? Está no Reformador. Ele fala: na compreensão exata do Evangelho está hoje guardada a solução de todas as crises que assoberbam os humanos. Na compreensão do Evangelho está guardada a solução de tudo que nos tira do prumo, que nos angustia, enfim. O critério de civilização ou de cultura, sob o ponto de vista mundano, não resolve os sérios enigmas que preocupam a mentalidade geral, porquanto, moralmente falando, o homem está cheio de necessidade. A mensagem do Cristo ainda hoje é obscura e desconhecida no ambiente de quase todas as nacionalidades. Convencei-vos que a atualidade necessita de esforço comum a todos, à sombra da bandeira da tolerância e da unificação, para que dissemine a lição do Evangelho em todo o planeta. Antes do cérebro, faça o mistério iluminar os corações. O Espiritismo marchará com o Cristo ou se desviará das suas finalidades sagradas. Ou os homens realizam o Evangelho, ou a sua civilização terá que desaparecer. Está lá no Reformador. E a gente ainda vê, né, gente, com muita tristeza e dificuldade, as guerras continuam, as intolerâncias entre os povos continuam, né? Tá tudo complicado, né? A gente tem 2 guerras assim, né? 2 sendo deflagradas, nossa, da Rússia, quantos anos já está isso, né? Já tem mais de ano aí, e as coisas continuam. Nossa Senhora, é uma questão tão complicada.
É a Venezuela lá com a dificuldade toda, porque alguém resolve que só ele pode governar, e fica uma doideira. É muito louco, né, gente? Você vê, Filha, mas essa a gente fala não do aprende. Bittencourt Sampaio, né, que você trouxe aí, as nações que não As nações, compreenderem o não Evangelho tendem, né, porque ele é o caminho, né, E ele para ainda as fala, nações, ou os homens realizam o evangelho, ou a sua civilização se ou perderá, porque o espiritismo achar com Cristo. Aí ele fala, antes dos cérebros, antes do cérebro, faz mistério iluminar os o corações. coração. É os corações que tem que ser iluminados. E você imagina que se eles iluminam os corações? Não iluminam, gente. Faz um Então é por print isso desse mesmo. slide, põe lá no ESD, Miri, porque essa fala do Bittencourt As é duas, são de dois slides. reflexão, né, para gente. É incrível ele, nossa senhora. E é velho isso, viu? Isso Sim, é do reformador de 1976. Do tem reformador de gente Ô, aqui que não era nem 76. nascido. Não, Miriam, não, olha e ó, só, mensagem recebida em 24/3/36. E só foi no reformador de 76. ô Miriam, você vê, né? Você deu um exemplo aí. Realmente, olha a dificuldade que esse rapaz vai ter na espiritualidade de querer se manter, né? Como Até líder, quando sim. e a que preço? E A que aqui, preço? Gente? Eu não consigo entender. O povo passando fome. Gente, eles têm uma reserva de petróleo absurda que ele não consegue explorar, porque não tem dinheiro, não tem nada. O povo passando fome e uma violência de poder, uma coisa, violência que você não consegue É. entender, sabe? Marcelo, eu o tive a cérebro está à oportunidade, frente, né? tá? Gente, Eu tive a oportunidade de fazer alguns atendimentos fraternos com os venezuelanos refugiados lá em Boa Vista, num trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. E assim, Nossa, muito triste os relatos, muito triste, porque essas ações desse líder, ela gera um efeito catastrófico nas pessoas, nas famílias que tinham uma vida completamente estável, com os filhos na escola e se veem refugiados numa capital brasileira pequena, que depois de um ano não deu conta de suportar todo aquele número, a Cruz Vermelha ajuda, mas e saúde? E educação para todo mundo? Então, assim, moradia, a alimento, revolta desse povo, eu fico imaginando assim, o compromisso desse líder, né, com uma sim. eu duro assim, coletividade se você falasse, não, tá tudo tão perfeito, eu continuo aqui porque eu sou... Não, gente, tá tudo muito sofrimento, acabado. muita fome, E assim, muita continua a doença. matança. Outro dia foram 25 que se rebelaram e morrem. E É é incrível, verdade. né? Como tem gente do lado dele, né? Aqueles que tiram vantagem, né? Que estão ali do lado Sim. dele para se beneficiar. E pisando nos outros. Quem está beneficiando está tirando a vida de alguém, porque está deixando alguém morrer amigo, a fome, essas coisas. Então chega a ser absurdo um negócio desse. Como é O que pensa? Nós evangelho estamos no ainda não, século né, vinte e não, um, é, gente. o evangelho ainda não está, Tá né? vendo? Isso são, né, tiranos, aqueles que. E outros, essas questões de posicionamentos religiosos, né? Que nem o Israel e os Irã e Iraque, enfim, esses países todos aí, que complicadíssima situação também. Isso, gente, o pior de tudo, que isso não, tem 10 anos, não, tem séculos. Gente, desde que o mundo é mundo, esse povo se odeia, gente. É. Não é de falar, o que é isso? O que foi, Elisa? Você está desligada aí. Cãibra. Ave Maria, você fez uma cara que eu achei que tivesse cãibra. É É cãibra. isso, gente. Bom, então, Semana Ah, que vem. Miriam, Sim, semana que faz a vem é o propaganda de Marcos. semana que vem. O Marcos Amaral, ele é lá de. Ele que é de Rondônia? Ele é de Rondônia, é Porto Velho. É, É de Porto Velho. Ele está escolhendo o tema. Acho que ele não gostou muito do que eu dei para ele, não. Ele falou que vai pensar. E ele é muito legal, sabe? Eu escutando. Ele deu um positivo. Te respondo amanhã.
Eu vendo o Marcos Bernardi e o Fernando Bahia, né, que eles são unha e carne, eles estão da mesma casa, né, a morada Lair Hans, né, lá em Campinas. E eu adorei a conversa deles, né? Aí eu perguntei quem era o Marcos. E aí eu já vim pela primeira vez, mas um papo bom, sabe? Sabe aquela conversa descontraída? O Bernardo também é muito bom, né? O Bahia também. Então ele vem na terça que vem. Conversar com a gente, tá bom? Então, agora, né, encerramos esse tema 37 do EJA. Semana que vem tem um convidado, e na próxima semana daremos, no dia 27, no caso, daremos continuidade com o tema 38. A gente Bom? vai abrir agora novas, né? O 38 já muda, né? Como ele falou, nós vamos falar. Essas parábolas, não são? Vamos comer, mas começa antes, tem umas narrativas aqui. As narrativas, Mistério do exatamente. Reino do Céu, né? É. Então, vem umas narrativas, né? São os 3 capítulos, Eu mais queria ou menos. lembrar aqui, a vocês que estão aí, quem quiser entrar no estudo, não tem o menor problema. Embora a gente vai começar o capítulo 11, né? Mas a gente vai entrar numa outra, né? Uma outra assunto. Então, quem quiser entrar, não vejo o menor problema. Não vai perder, Depois nós né? entramos nas Legal. parábolas, que é bem legal. Certo? Para chegar ao final do livro, né? Daqui a pouco nós Do terminamos. estudo de Mateus, no caso aí, essa interpretação do Evangelho de Mateus. Alvia, e volta depois o livro 3 em PDF para me poder imprimir, por favor. Você vai imprimir? Tá? Vou. Tá. Você não tem ele, não? Tá já impresso? Não, eu tenho dois. Esse é o 2. Então, esse que nós estamos fazendo é o 2, Alvin. Ele quer o 3, que depois que você quer o terminar o 2, 3? ele quer o 3, que Eu você não mande o tenho ele 3. ainda. A hora que eu baixar, eu te mando. Vai demorar ainda uns mesinhos, tá? Acho que a gente vai até o fim do ano com esse. Acho que nós não conseguimos terminar esse Não, ano. né? Estou dando uma olhada, a Então, gente vai precisar 50, dar né? 50 e pouquinho. Então, nós vamos caminhar para o 38, né? Estamos caminhando para o 38. Então, São falta 58? 56, a é 58, muita então vão coisa. Não faltar vai, 20, né? Alvinho. Vai Vai faltar. não, Alvinho. Tem muita coisa ainda para fazer. Então é isso. Então, eu vou pedir, o Marcelo, você pode fazer a nossa prece final? Posso. Querido Pai, amado Mestre Jesus, Meimei querida e todos os trabalhadores que participam desse estudo, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos com o propósito de buscarmos o conhecimento que nos auxilia a caminhada, nos amplia o horizonte e facilita o nosso viver e o compreender. Que possamos continuar com esse propósito, que continuemos juntos para cada vez mais aumentarmos essa nossa capacidade de entendimento e principalmente de ação e transformação. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Que assim seja, por graças a Deus. Então é isso. Miriam, pode interromper aí.